Psiquiatria, saúde mental, diagnósticos na abordagem da educação positiva. Eu estava contando os minutos para essa live, confesso, porque que tema importante, né? Saúde mental, psiquiatria, medicação, diagnósticos, enfim, transtornos. Vamos falar o que muda da psiquiatria tradicional para a psiquiatria na abordagem da educação positiva, e hoje eu tenho o imenso prazer de convidar aqui para participar dessa live a doutora Cláudia, que é psiquiatra, formada na abordagem da educação positiva pela minha escola, da Escola de Educação Positiva. Ela está aqui já chegando para a gente poder conversar sobre esse assunto. Se você conhece alguém que lida com algum transtorno, com diagnósticos na sua vida, com questões de saúde mental, encaminha essa live para essa pessoa, inclusive para profissionais que trabalhem nessa área, amigos teus, companheiros teus, enfim, pessoas que trabalham nessa área, para que eles tenham acesso à abordagem da educação positiva dentro do tema da psiquiatria. Deixa eu ver se ela já enviou aqui com a gente para esse assunto importantíssimo, para vocês poderem ter o máximo de aproveitamento desse conteúdo. Olá, Aê! Maia. Tudo bem, Cláudia? Bem-vinda! Obrigada por aceitar o meu Ótimo. convite. Eu que agradeço, eu fiquei muito honrada, muito feliz com esse convite de estar aqui contigo. Que prazer, obrigada pela disponibilidade. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse aqui para o público que está assistindo. Então, pessoal, meu nome é Cláudia, eu sou médica psiquiatra, fiz uma especialização, né, em infância e adolescência, então atendia basicamente crianças e adolescentes, mas com a maternidade, né, tenho dois filhos pequenos, um tem 5 e o outro tem 7 anos, acabei transformando completamente meu olhar para medicina e para psiquiatria, e comecei a buscar outras fontes, assim, de estudo, comecei a ampliar algumas questões, e cheguei na educação positiva. E que foi, assim, algo fantástico, porque mudou completamente toda a minha forma de atuar, não como psiquiatra só, mas como profissional, como mãe, como pessoa. E hoje em dia eu digo que eu tenho a abordagem da educação positiva, né? Porque não tem como a gente dizer de outra forma, é um estudo que impacta realmente toda a nossa formação, assim. Obrigada por você se apresentar e que delícia ouvir, né, que essa abordagem, enfim, incrementou o seu trabalho enquanto psiquiatra. Eu estou curiosa para saber um pouco mais sobre isso Uhum, também. Enquanto isso, eu quero só perguntar para o pessoal aqui se as pessoas que estão assistindo lidam com algum tipo de diagnóstico, algum tipo de transtorno. Coloquem aqui se é um TDAH, um TOD, enfim, pessoas com autismo. Né, a gente sabe que temos muitas questões, ainda mais hoje em dia, tudo tem sido muito falado e às vezes é até um pouco confuso, né, diante de tantas uhum. informações, mas eu queria ter uma ideia assim, enfim, de quem está lidando com o quê, para a gente também poder atender vocês melhor, apoiar vocês melhor, principalmente a Cláudia, né, que é especialista aqui hoje, e a gente poder ajudar vocês com esses desafios. Cláudia, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais quando você fala assim, tá, chegou a maternidade, meu olhar mudou, mas na prática, o que muda Uhum. então? Fazendo um comparativo com, eu chamei de psiquiatria tradicional, mas não sei qual seria o termo, mas assim, Aham. você pode pontuar um pouco as diferenças do que você talvez fazia antes, de como você mudou agora? Sim. Acho que tem muitas diferenças, assim, porque é interessante que a gente fala agora de trauma de um ponto de vista muito diferente do que eu aprendi e do que realmente a gente considerava na formação, né, em medicina mesmo e até da psiquiatria. Porque, assim, muitos assuntos que eu comecei a aprofundar, eu tinha alguma ideia, né, mas não era da forma como, né, vocês trazem na escola, e como né, os estudos de neurociências, de traumas, acabam trazendo também. Então, assim, digamos que eu tinha uma ideia de algumas coisas, mas ainda muito superficial e muito ainda nessa educação mais tradicional de sintomas, diagnóstico, tratamento, né? Claro que na psiquiatria a gente sempre entra um pouco mais na vida das pessoas, a gente quer saber o contexto daquela pessoa, a gente sempre, não é uma coisa tão, pelo menos eu que não trabalhava de uma forma tão tradicional assim, eu me interessava por saber disso, até porque eu era psicoterapeuta, sou psicoterapeuta também, mas a minha linha era, né, freudiana, então assim, tinha um contexto que a gente procurava entender, mas ainda muito superficial
muito ainda no senso comum, e eu não sabia que era senso comum, porque muita coisa, por exemplo, assim, que a gente vê de ritmos biológicos, né? Eu achava que tinha bases, né, realmente científicas ali. Nunca que eu imaginei que teve muita coisa que a gente aprendeu do senso comum e que é repassado realmente de geração em geração e ninguém questiona. Então, geralmente, eu sou uma pessoa muito obediente, fui criada de uma forma muito tradicional, muito certinha. Então, assim, eu não desobedeci os meus mestres, os meus livros, eu não aprofundava algumas coisas. E olha que interessante, Maia, eu tive acesso a Alice Miller durante a minha formação em psiquiatria. Um dos meus professores nos trouxe o drama da criança bem dotada. Olha E eu só. não dei conta de ler naquela época. Sabe Sim. que eu comecei a ler aquele livro e eu comecei a me identificar muito com aquilo ali tudo. E eu digo, gente, o que eu faço com isso agora? E eu acabei realmente, eu não terminei aquele livro e eu fui terminar quando eu entrei na pós e vi que uma das autoras, né, da pós era Alice Miller. Então, assim, teve muito assunto que eu acho que foi a mesma coisa. Assim, por exemplo, ACEs. A gente ouve falar sobre experiências adversas da infância, mas a gente não entende o que que é isso na prática. Uhum. O quanto que a gente viveu ACEs. Então, assim, a diferença que eu noto é que a educação positiva virou algo muito mais vivencial, muito mais de eu realmente entender a minha história, olhar para a minha infância, e aí mudou o olhar, né, para os meus pacientes e para as famílias que eu acompanho. Então, assim, eu acho que o caminho é diferente, assim, numa faculdade tradicional, numa especialização tradicional, a gente fica cheio de conhecimento, a gente internaliza muito o assunto, mas a gente não modifica a nossa forma de ver a nossa própria história, a nossa forma de entender por que que a gente age dessa forma. E isso que tem processos terapêuticos envolvidos. Geralmente se recomenda que psiquiatras, né, psicoterapeutas, psicólogos estejam em atendimento, mas ainda dentro de um sistema muito, né, tradicional. Então, e aí a maternidade, ela veio no sentido assim, eu tive o meu filho, né, tem 7 anos hoje em dia, ele estava com 3 anos, com 2 anos, quando nasceu o meu pequeno, e logo na sequência entrou a pandemia. Eu tive um puerpério, assim, muito pesado, porque eu tinha dois bebês de colo, praticamente, eles têm 2 anos e um mês de diferença. Na pandemia que eu fiquei totalmente sem apoio, eu tive, né, perdi a minha rede de apoio, tive que me afastar da minha família de origem. Ali nesse afastamento eu comecei a me transformar na pior mãe possível, Uhum. estressada, sem paciência, irritada, agressiva, e eu sabia que não era isso que eu queria. E que eu estava reproduzindo muito tudo que eu já tinha vivido de uma forma muito consciente. Eu digo, eu não quero viver isso com meus filhos. E como é que eu saio disso? Eu não sei Uhum. como fazer diferente. Tudo que eu acreditava que eu sabia não me trazia esse impulso para mudar a minha forma de agir com meus filhos. E aí eu comecei a estudar a disciplina positiva, a educação parental, a educação consciente, a questão da Artefale, foi o primeiro livro que eu li, foi Ai, Pais e maravilhoso. Mães Conscientes, que é a nossa professora lá da pós. Então, assim, muita coisa eu comecei a estudar, e eu digo, gente, tem um mundo aqui que eu nunca ouvi falar. E aí entrou o vídeo, aquele da criança, o Segredo da Criança Invisível, que a escola, aquele documentário que a escola fez. E ali caíram várias fichas ali. Eu olhava aquele vídeo e ficava assim, Jesus, o que que é isso? Meu Deus, é isso que aconteceu, é isso que eu vivi, é isso que eu me identifiquei. E aí, naquele dia, estavam fazendo o lançamento da turma da certificação, acho que foi a turma 4 que eu fiz da certificação. Eu me inscrevi sem conhecer ninguém, doutora Juliana, doutora a Lívia, a Flávia, eu não conhecia ninguém das gurias ali, a Clarissa, e eu entrei. E depois, naquele ano, tu entrou no final do ano. E aí, eu digo, eu fiz a certificação, e aí comecei, era eita, atrás, eita, Uhum. certos assuntos, por exemplo, desfraude. Hã? Como assim? Não se faz nada? Sono, não se treina sono, a criança sabe todos os assuntos que pareciam óbvios, né? Mas começaram a me fazer assim, gente, eu nunca vi dessa perspectiva, eu nunca estudei isso. E aí comecei, e eu tenho essa característica assim de começar a querer saber um assunto, eu vou a fundo, eu vou esgotar todas as fontes, eu vou me dedicar, só que eu estava com dois bebês de colo. Ou seja, era aquele tempo assim que eles dormiam grudado em mim e eu pegava e ouvia uma aula assim no fone de ouvido. Ou eu estava fazendo a comida, organizando alguma coisa da casa, eu ouvia alguma coisa. Então foi um estudo muito intuitivo e meio que assim atropelado, mas eu sabia que era ali que eu tinha que, né, me basear. E aí depois acabou vindo vários cursos teus que eu acabei fazendo, né, de todas as meninas ali. Entrei na pós, depois da educação positiva, continuei estudando neurociências, né, atualmente estou fazendo cursos com o Gabor, né, na questão da abordagem dele, do CI. Então, assim, Maravilhoso. foram coisas assim que eu digo, gente, onde é que estava tudo isso que eu não sabia? Eu não foi uma Muito bem. mudança só de olhar tradicional, digamos assim, né? Porque foi realmente um refazer um percurso todo. E eu entendo, assim, que para mim foi bem isso, assim, Maia. É diferente, talvez, de uma pessoa que nunca tenha tido contato com esses temas.
E tem a ver com a xícara vazia, como tu fala, né? Entrou em contato e começou a absorver e não questionou, não entrou em conflito. Para mim foi muito conflituoso o início. Foi muito desgastante. Eu me entrei assim numa. Gente, como assim? Eu aprendi de um jeito, fazia de um jeito, tirava a criança da cama do pai e da mãe, porque, né? Imagina que eu vou permitir cama compartilhada. O desfraude, tem sim, tem que botar logo essa criança para ser mais autônoma, tem que sim, né, ajudar ela a desenvolver, a crescer, a ficar mais independente. Eram coisas do dia a dia, autorizadas por todas as pessoas que eu admirava, até então, que eram meus professores, meus mestres. E aí eu vi tudo isso, e dizer, não, não é isso, isso aí inclusive causa trauma. Como assim? Não foi fácil, assim, esse caminho para mim foi muito, né, muito profundo, assim, muito diferente, assim, talvez, porque eu realmente tive que desconstruir muito mais. Mas hoje em dia, depois de todo esse tempo que foi de 2022 para cá, eu sinto, assim, que não, é um caminho que não tem volta, né? A gente, depois que abre a cortina, Nossa, nunca mais você vai tá, desver isso. Não tem não. como. Não tem E como. a gente vê no dia a dia, porque daí, como muita coisa, naquela época eu não estava trabalhando, por causa dessa questão de eu ter perdido minhas redes de apoio, eu fiquei em casa, então, cuidando dos meus filhos. E aí eu comecei né, a trabalhar muito essas questões em mim, e aí comecei a ver o quanto que isso ressoava neles, o quanto que fazia sentido, o quanto que eram coisas que eu digo assim, não, não pode ser, não, não, isso não vai funcionar, tipo, não, não, como assim o desfraude, eu vou deixar por aí? E a coisa acontecia. E aí eu começava a ver, sabe, o impacto emocional dos meus filhos, o impacto no próprio comportamento, que não é isso que a gente deseja, não é por isso que a gente faz. Mas tem, é evidente, a gente começa a acompanhar isso. E aí isso aí me alimentava cada vez mais. Então, assim, foi um processo que eu, no início, muito solitário, muito sobrecarregada, mas que foi construindo. E quando daí eu consegui voltar a atender meus pacientes, meus filhos já estavam um pouquinho mais velhos, eu já não conseguia atuar mais como uma psiquiatra tradicional, entendeu? Quando me chegavam com questões de comportamento, eu olhava assim, gente, isso é comunicação. Vamos entender o que essa criança. Eu já não pensava mais, isso é desatenção, é TDAH. Isso é tristeza, então é uma depressão. Isso é um mau comportamento, é um TOD. Eu já não conseguia mais categorizar dessa forma, porque eu entendia que tinha algo mais profundo, algo mais amplo, e que eu até não batia de contra, e muitas vezes eu não bato. Os pacientes chegam, as famílias, né, me procuram, Cláudio, meu filho tem TDAH, ele tem TOD, eu quero que tu, né, olhe ele. Eu digo, olha, eu posso olhar, não tem problema nenhum. Vamos conversar um pouco antes para saber a dinâmica, para entender como é que é isso na tua casa. Isso acontece em todos os ambientes. Como é para vocês lidarem com isso? Como é que tu reage quando acontece isso? E aí que eu comecei a entender também, assim, que eu passei praticamente a não atender mais crianças, porque eu atendo hoje em dia as famílias. Eu até vejo muitas vezes as crianças, os adolescentes, principalmente adolescente quando pede, né, para vir no consultório. Eu atendo eles com o maior prazer, adoro atender. Mas eu fico muito mais em contato com as famílias, eu troco muito mais com as famílias. Eu consigo, é quase como se eu traduzisse aquele comportamento para a mãe, para o pai, para os Ai, professores. uau, sim. Eu faço, muitas vezes eu ligo para as escolas, eu digo, gente, vamos conversar sobre isso, olha só o que está Uau. acontecendo. Então, assim, eu comecei a atuar de um jeito, assim, muito diferente do que eu me propunha antes, Aham. mas não tinha como eu fazer da mesma forma. Agora não tem mais como eu olhar, diagnosticar, dar um remédio, e é isso, sabe? Nossa, Não, não deixo de dar, muitas vezes, né, medicação, mas não era como da outras formas, né, que a gente via isso como o ponto alto da consulta, digamos assim. eu vou te fazer uma pergunta muito direta, então, com tudo que você trouxe aqui. Inclusive, gente, já vou. Você faz atendimento online Sim. também, né? Isso é Não, porque eu importante tenho. falar, porque muitas vezes me pedem para atender crianças de forma online, né, adolescente. Então, assim, eu tenho um ponto de corte, digamos assim, que a partir dos 14 anos e adultos, eu atendo online. Né? Abaixo disso, quando precisam que eu avalie, que eu faça um atendimento, geralmente é presencial. E aí eu moro em Porto Alegre, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então, dependendo da região que a pessoa está, realmente fica inviável os atendimentos. Mas online, a partir de 14 anos, eu posso fazer tranquilamente, sem Mas se problema. alguém quiser, talvez trocar uma ideia, talvez a pessoa não queira necessariamente que você faça a leitura de um diagnóstico, mas às vezes, por que eu estou pensando agora? Talvez as pessoas estão aqui ouvindo e tudo que você está falando está fazendo. Bom, para mim, obviamente, faz muito sentido, mas talvez quem está ouvindo também, tipo, nossa, então tem um caminho diferente. E aí a pessoa talvez se sinta insegura com os próximos passos. Você também pode fazer esse tipo de atendimento com as pessoas, né? Exatamente. De suporte, talvez, assim, né? Ah, Exatamente. bom, então, gente, já fiquem com essa informação aqui em cima, tá o perfil dela, vocês podem Sim. clicar e pedir mais informações depois no direct, mas eu queria te fazer uma pergunta muito direta aqui. Você falou assim, quando chegam com TOD, TDAH, enfim, né, já chegam para mim falando, ó, meu filho tem isso. Significa que você acha que não existe diagnóstico? Já vamos para o assunto Interessante isso. quente, você viu, Vamos, né? vamos pegar a coisa quente aqui. Opa. Tá certo, Maia.
Porque assim, ó, o que que acontece? Eu acredito hoje em dia, depois de tudo isso, de conhecer trauma, de começar a estudar a fundo, né, essas questões com Gabor Maté, Bessel van der Kolk, né, o Peter Levine, são autores que eu não tinha contato antes. E até eu acredito, Maia, que eu não tinha contato porque eles não vinham à tona aqui no Brasil. Eu Sim. comecei a ouvir o Gabor falar através de você. Eu não sei se antes algumas pessoas falavam sobre ele. Então, assim, realmente eu comecei a entrar em contato com esses escritores, pensadores, cientistas, muitas vezes, o próprio Porges, né, da teoria polivagal, que eu nunca tinha ouvido falar. E a gente vê que não são coisas tão recentes, né, mas que a gente agora consegue falar. E isso é um sistema completamente diferente do sistema médico, tá? O sistema médico, ele é um sistema que categoriza sintomas, sinais num diagnóstico e dá um tratamento dentro da indústria farmacêutica, né, de química. Ele identifica que são, né, alterações químicas do cérebro que produzem aqueles sintomas, aqueles sinais. Pois bem, essa é a maneira tradicional da gente ver. Aí, quando tu entra em contato com trauma, né, com estudo de trauma, com neurociências, com tudo isso, a gente começa a ver que existe algo indissociável dos comportamentos, que é o ambiente, que é como o nosso sistema nervoso interage, como ele reage a alterações do ambiente. E só que a gente acha que isso vai acontecer de uma forma consciente. Não, não é totalmente consciente, é um sistema de sobrevivência, de defesa, muitas vezes. E não é algo que a gente escolhe, não é algo que a gente produza, não é algo que a gente queira ter. A gente simplesmente está ali vivendo e tendo esse intercâmbio com o ambiente. E essa leitura do ambiente, né, o que ele gera no indivíduo, é algo que não tem um rótulo, não tem um nome, ele tem uma desautonomia que a gente fala, né? É o bem-estar, é o mal-estar. Crianças ainda são muito mais sensíveis e a gente consegue identificar que eles realmente estão reagindo a algo externo. Porque adultos reagem muito mais ao interno, são os nossos medos, nossas histórias passadas. Então, necessariamente, não tem algo lá fora que vai me desencadear aqueles sintomas. Pode ter, mas nem sempre. Agora, crianças, em geral, elas estão muito abertas, elas estão muito receptivas, elas contam muito com esse ambiente, que em geral são os pais, é a escola, são os amigos, os pares, são os profissionais que atendem. Então, a gente não tem como não investigar o que está acontecendo nessa vida, nessa criança, nesse meio. Eu não sei se está trocando aqui, trancando, não. Não, tá tudo. Eu tô ficando Tá, emocionada de te escutar. Então eu tô bem tá. paradinha por isso, assim, porque eu vou só falar rapidinho, mas eu quero continuar te escutando. É muito. Me dá muita esperança ouvir alguém como você, que passou por tantos estudos, né? E que, inclusive, nesse lugar de obediência, muitas vezes decidia que eu preciso obedecer a isso e que tá podendo ser essa pessoa que revoluciona vidas de crianças e famílias e de um lugar acolhedor com muita ciência. Enfim, eu não consigo não me emocionar. Então, eu tô te ouvindo, eu tô assim, ai, que lindo, que lindo. Eu tô, enfim, só tô transbordando aqui, mas eu quero continuar te escutando. Que bom, que bom. Não fiquei preocupada que tava trancando aqui, Não, meu é que eu Deus do tô céu. paradinha, assim, tipo, muito. Ah, sabe? Que bom saber, Maia. Porque para mim também é muito emocionante, sabe? Entender tudo isso, esse processo todo. E isso eu acho que eu só te consegui fazer porque vocês estavam comigo, sabe? De alguma forma, eu me senti muito amparada, né? Com toda a comunidade da educação positiva, né? De todas as pessoas que eu entrei em contato desde então, porque isso para mim não, né? É muito mais do que o virtual, né? Virou realmente uma realidade, assim, hoje em dia. Uhum. Então, essas trocas me fortaleceram muito também. Mas daí, o que que acontece, então? Esse sistema nervoso, então, ele está interagindo o tempo inteiro. E se eu não investigo o que que esse sistema nervoso está querendo me comunicar, como se fosse uma febre. A febre está me comunicando que alguma coisa, né, uma infecção está acontecendo. Eu não vou só medicar a febre, eu vou tratar essa infecção, eu vou tentar ir atrás dessa causa. Porque se eu tratar a febre, daqui a pouco ela vai voltar, se a causa não continuar sendo, né, tratada e olhada. Só que emocionalmente falando e comportamentalmente falando, esse é o meu trabalho hoje em dia, de detectar onde é que está acontecendo e decodificar para os pais, olha, essa explosão, essa birra que a pessoa está falando, aconteceu porque a criança estava exausta no último dia né, numa viagem super complicada que ela me contou, e aí a criança fez uma baita de uma birra. Ela não é mal educada, ela não está fazendo isso para te atacar, ou porque ela está querendo te manipular. Inclusive, ela não tem nem cérebro para isso. Aí a gente começa a entrar nas questões assim, realmente, ciência, né? Tem muita ciência por trás disso, tem muito estudo por trás disso. Só que não é um estudo que a gente acessa, né, em algumas faculdades ou em algumas formações. Então, eu achei muito interessante, Maia, porque é uma forma de explicar as questões que não cabe de certos diagnósticos. Porque a gente observa isso como uma comunicação, como uma mensagem do corpo daquela pessoa
para alguém que esteja ali observando, Sim, né? sim. Então é muito interessante entender que assim existem diagnósticos, existe tratamento. Por exemplo, uma coisa que eu dou sempre um exemplo assim, uma tentativa de suicídio, tá? Uma ideação suicida num adolescente. Eu não vou poder investigar o ambiente dele, conversar com o pai e a mãe, explicar a educação positiva. Eu tenho que tirar ele desse risco. Então, nesse momento, eu vou usar Sim. mãos de medicação, eu vou falar sobre os riscos de deixar ele sozinho numa casa, com acesso a coisas que ele possa se machucar. Eu vou ter que ser de um jeito muito mais incisivo e rápido, e para isso se testa muito bem a medicação, os Sim. A diagnósticos. casa tá pegando fogo. A gente não vai falar sobre, Exato. da próxima faz com outros materiais. Não, peraí, vamos apagar esse fogo, né? Então, É assim, isso. o lugar da psiquiatria tradicional, o lugar da medicina tradicional, a mesma coisa se tu tá com uma dor de barriga, tu vai ter que procurar, né? Talvez uma emergência, mas não é uma apendicite. Tu não vai poder ficar só ali teorizando se é uma questão de relação. Tu vai realmente ter que ter isso. Porém, na imensa maioria das questões que acontecem, esse tipo de abordagem mais incisiva, mais, né, do diagnóstico superficial, ela atrapalha mais do que ajuda. Ela Tá. acaba realmente desviando o foco do que a gente precisa fazer, só botando panos quentes, né, para a gente não perder a história do incêndio, mas a gente não está tratando realmente o que está acontecendo por baixo. Então, eu acho que assim, é uma questão muito mais delicada, é muito mais profunda, é muito mais difícil, não é uma coisa rápida que dá resultado, mas ela tem um impacto profundo para o resto da vida de todas aquelas pessoas que estão Uhum. envolvidas. Então, eu vejo assim como sistemas muito diferentes, que têm vez cada um para ser usado, mas que atualmente, em função de muitas questões da nossa sociedade, está sendo extrapolado, e aí a gente vê os diagnósticos para todos os comportamentos, inclusive os naturais de cada idade. E é isso que eu falo muito também no meu Instagram, Sim. do quanto comportamentos, né, uma criança ser ativa, cheia de energia, né, se movimentando não é TDAH. Né? Uma criança que está com medo, que precisa ficar com o pai e a mãe mais perto, ela não é uma criança apegada demais. Né? A gente tem que traduzir alguns comportamentos que a gente Sim. acha que. Ai, tá muito apegado, tem que sair da barra do pai e da mãe, a criança tem 3 anos. É óbvio que ela vai precisar Sim, ali. sim. Então, tem muito comportamento que eu acho que a gente confunde, que não foi bem estudado ainda, e que aí entra a educação positiva para trazer. Sim. Gente, vamos ver o que está significando isso aqui, o que, que é esperado para cada idade, o que, que são os ritmos biológicos, né? Eu tive estudando um pouco sobre. Não sei se você pode dizer, tipo, a história da medicina, a história a respeito do desenvolvimento humano, assim, até para entender um pouco, você sabe um pouco sobre mim, né? E sabe como às vezes eu preciso das coisas bem explicadinhas para que elas façam sentido e elas encaixem. Porque eu fiquei assim, putz, tá. Mas por que que a medicina hoje, ou a psicologia hoje, tem essa vertente, sendo que tem essa outra que existe ao mesmo tempo ou até mais? Até mais. E aí a gente tem que entender que, historicamente, pessoal, primeiro fato importante. As vertentes que mais têm destaque geralmente são vertentes de pessoas que ocupam socialmente o lugar de poder. Geralmente homem branco Uhum. ocidental. Né? Essa é uma Uhum. coisa que nós precisamos saber. Então, por exemplo, nós talvez poderíamos ter mulheres fazendo as mesmas pesquisas sobre saúde mental. Trazendo uma perspectiva diferente, elas não seriam ouvidas na comunidade médica. Então, isso é importante a gente entender. Por isso que a Cláudia falou antes sobre senso comum, e de trazer assim que o fato da medicina, da psiquiatria, da psicologia, dessas faculdades tão importantes na Tradicionais. sociedade, né? Uhum. E tradicionais também, estão nesse caminho é que provavelmente as pessoas que desenvolveram essas teorias comportamentais eram de fato também pessoas que tinham um lugar de poder na sociedade. Por isso que viralizou Uhum. essa vertente, né? E aí, isso vai esclarecendo um pouco do porquê que as coisas são da forma como elas são. Por isso que as pessoas veem da forma como elas vêm. E aí eu queria te perguntar uma outra coisa agora. Então, você já deixou claro que não é sobre não existir diagnóstico, é sobre aprofundar. E uma coisa que eu conversei contigo também, eu acho que eu conversei com você ou aqui no Instagram, sobre como hoje em dia, às vezes, o diagnóstico ele é importante até para Sim, proteger a criança e exato. defender os direitos dela. Por quê? A pressão adultista e a pressão social a criança tem que andar conforme a expectativa dos adultos. Tem que ser quietinha, tem que ser obediente, tem que ser calminha, tem que ser estudiosa, tirar nota 10 em tudo. E vocês já sabem qual que é o resto dessa história. E aí, muitas vezes, só para deixar claro para quem está acompanhando, né? Porque é um assunto super, super delicado mesmo.
que o diagnóstico muitas vezes acaba servindo como uma proteção para essa criança, né? A gente entende que a criança é muito mais do que aquilo, mas numa escola na qual essa criança é cobrada a ter um padrão de comportamento, o diagnóstico pode proteger essa Exatamente. criança dessa invasão adultista. Eu acho que essa é uma coisa que a gente também podia trazer aqui, né, Cláudia? Interessante, muito interessante, Maia, porque assim, numa sociedade ideal, não precisaria de laudo, de diagnóstico, né, de cordãozinho no pescoço, não precisaria de nada disso. As pessoas iriam respeitar os outros, Pronto. iriam ser naturalmente inclusivas, seriam naturalmente compassivas, entenderiam que cada um está num processo e isso não seria nenhum problema. Mas a gente não vive assim ainda. Eu tenho esperança, Maia. Não sei se a gente vai viver na nossa geração, mas eu acho que a gente está construindo exatamente Aham. isso, né, de um dia chegar nesse ponto. Porém, o que que a gente precisa, então? Uma criança que tem uma necessidade de movimento maior. Se eu puder chegar para a escola e falar para ela, olha só, essa criança, enquanto ela está prestando atenção na aula, ela vai seguir desenhando, ela vai se movimentar, que nem a Carol Mota fala muito, né, de botar aqueles elásticos na cadeira para ela movimentar o pezinho enquanto ela está ali, porque isso é uma necessidade regulatória dela. Não tem prejuízo para ela, nem para as outras crianças se ela se mantiver ali fazendo isso de uma Aham. forma, né, tranquila. Mas ela vai conseguir aprender melhor dessa forma. E isso eu preciso muitas vezes explicar para uma escola, para um professor. Ou então, uma mãe me contou assim esses dias, Cláudia, o meu filho tinha um comportamento muito difícil, e meu marido não tinha menor paciência. Quando ele foi diagnosticado com TEA nível 1, ele passou a ter mais compreensão sobre o filho. É Ele começou a isso. ficar mais tolerante, Exato. ele começou a não brigar com o menino quando ele fazia comportamentos, né, que estavam incomodando ele, porque ele entendia que tinha um motivo fisiológico, que não era malcriação, aquelas ideias que a gente tem sobre a infância, né, Maia? Que a criança está ali para nos apurrinhar, ciência. E quando a gente percebe que existe algo além, então eu consigo ser um pouco mais tolerante, um pouco mais compassivo. Se eu sei que aquela criança, então, tem um cordãozinho aqui de autista e ela começa a se agitar e a gritar no ambiente, eu entendo que aquilo ali é um movimento dela e eu não vou ficar olhando, horrorizada e pensando, oh, meu Deus, eu vou passar e vou fazer minhas coisas e deu. Então, assim, eu acho que tudo isso sim é importante ainda. Porém, o que eu sempre falo para as famílias, a gente não vai parar nesse diagnóstico, a gente não vai dizer agora está tudo resolvido, está tudo pronto. Esse vai ser o início de uma outra jornada, que é como é que eu regulo essa minha criança que tem essa dificuldade, como é que eu consigo entender o que ela está sentindo e promover um ambiente para ela mais acolhedor, na escola, com os pares, o que que eu preciso fazer, o que que essa criança está me sinalizando que ela está precisando. E aí é focar na criança, não é no diagnóstico, ou no coleguinha que tem o mesmo nome, ou que não sei o quê, é olhando como é que o meu filho fica bem aqui. E essa relação que a educação positiva se propõe a trazer para os filhos, para os pais dos filhos, é mostrar como é que eu posso nutrir esse meu filho e realmente acessar ele do jeito único dele, porque é só dele. E se eu não tiver atento, se eu não tiver trabalhada nos meus traumas, nas minhas questões, eu não vou conseguir olhar. Ai, E aí, claro, se gente. o psiquiatra disser que tu tem que dar um remédio 3 vezes por dia, tu vai dar um remédio e não vai fazer mais nada. E olha quanto de riqueza que tem nisso da gente poder aprofundar. Então, muitas vezes, Maia, até o meu trabalho às vezes é desconstruir algumas coisas para as famílias e encaminhar elas para educadores parentais. Embora eu seja educadora parental e eu acompanhe, eu sinto assim que a minha missão é muito mais de receber essas pacientes, indicar um norte, dizer, ó, vamos por aqui, vamos por ali, estudem isso, teus livros são sempre bem indicados por aqui, os Ai, cursos de obrigada. vocês, os cursos de todos os professores de educação positiva, eu sempre encaminho, porque é isso, eu preciso, assim, dar um norte, dizer assim, olha, se orientem por esse lado aqui, e eu tô por aqui se precisar. E aí, se a coisa mudar, precisar falar com a escola, eu falo, precisar mandar laudo, tudo isso eu faço sem problema nenhum. Mas sigam fazendo algo, vocês também, no sentido de trabalhar essas questões, para conseguir realmente ter uma relação melhor com essa criança que está precisando, que está pedindo ajuda Nossa. dessa Ai, forma. que maravilhoso. É tão gostoso ouvir. Inclusive, é interessante, né? Às vezes as pessoas trazem uma fala de que a educação positiva gera muita culpa. Eu ouço você, eu só fico pensando, que alívio saber. Olha a riqueza de possibilidades. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. O povo tá Claro. enlouquecido para saber o teu arroba. Pessoal, olha Ah, aqui. sim. Aqui em cima tá o meu arroba, deve estar passando na tela aqui de vocês. Vocês clicam na setinha, logo abaixo vai estar o perfil da doutora Cláudia. É só vocês clicarem. Se vocês não conseguirem fazer isso, após a live, lá nos meus Hum, stories eu vou colocar o arroba dela. Então fiquem tranquilos, vocês não vão deixar de poder acompanhar o trabalho dela. O pessoal tá, eu não consigo achar qual é o arroba dela. Vocês vão encontrar, nem que seja nos meus stories, mas aqui em cima, vocês clicando, vocês já conseguem encontrar. E também a live vai ficar salva. Aí, se puder deixar em collab, Cláudio, que daí fica no teu uhum. perfil também e as pessoas conseguem Perfeito. clicar. Ai, a Suzana colocou seu arroba aqui também. Obrigada, Ah, Su. obrigada, Obrigada. A Bruna também. Ai, que lindo. O pessoal já tá fazendo queridas. aqui o suporte. Amadas. Eu quero falar sobre outro assunto quente. Vamos lá.
O famoso Todd. Sim. Vamos falar sobre Todd. Eu vou jogar aqui a minha e aí eu quero ouvir a sua, que é o seguinte. Teve uma vez que eu vou até pegar meu computador para eu falar a palavra certa aqui, mas Uhum. teve uma vez que eu estava lendo uma história que, para mim, resume exatamente o que o Todd é. Deixa eu só buscar aqui rapidinho para falar a palavra certa. Uhum. Que era assim: quando. Achei. Quando, na época da escravatura, nos Estados Unidos, teve um médico branco, obviamente, né? Que decidiu que existia um diagnóstico chamada drapetomania. Drapetomania. O médico é Samuel Cartwright, em 1851, que era uma forma médica de explicar a fuga de escravos negros. Então, para ele, essa era uma condição, um transtorno dos escravos negros que tentavam fugir. Hoje a gente escuta, é um absurdo sem tamanho, sem explicação. Quer dizer que uma pessoa que está presa, afugentada, arrancada de seu país, completamente massacrada, ela tenta fugir disso e aí a gente chama isso de transtorno. Drapetomania. Gente, vocês podem pesquisar, tá? E, inclusive significa mania de ser frênese, né? Loucura, mania, e Uhum. drapeto de escravo fugido, que vem do grego, drapetes. Então, o senhorzinho médico inventou um diagnóstico para justificar um comportamento que não tem nada mais natural do que isso. É lógico que uma pessoa iria querer fugir dessa situação. Quando eu li essa história, eu falei assim: nós temos a versão moderna agora com as crianças. E ainda tem uma outra história. Você estudou psicanálise, então você vai até saber. Mulheres, na época, que Freud trabalhava, e eu nem tô falando contra Freud, porque ele foi uma das primeiras pessoas a falar sobre trauma, gente, tá? Uhum. E uma Exatamente. pessoa que tinha uma grande influência, ou seja, ele seria ouvido. Então, demos primeiros passos em relação ao assunto também com essas falas dele. Mas as mulheres não tinham direito de trabalhar, não tinham direito de votar, não tinha nem bolso nos vestidos para não carregar dinheiro, não tinham direito a nada. E quando elas enlouqueciam, era apenas diagnosticado, tinha, como é que era o nome? Histéricas. Histéricas. Ou Só seja, falando olha sério. só, nós temos aqui já o segundo caso no qual estamos falando de uma pessoa que está numa situação. Não estou comparando escravidão com mulheres brancas que, enfim, estavam numa sociedade muito privilegiada. Eu não estou comparando a situação, mas Uhum. estou trazendo para vocês uma visão Uhum. assim. Estamos falando de uma pessoa amedrontada querendo fugir, outra pessoa reprimida, querendo ter liberdade. E aí, curiosamente, agora nós temos a terceira versão, que é Todd. E aí nós precisamos falar sobre isso, gente, porque estamos diagnosticando crianças por serem desobedientes, que eu entendo que a desobediência para o adulto que acredita na educação tradicional, ele vai achar que é um defeito. E nós entendemos que essa criança está tentando colocar limites numa relação. Agora, para vocês que lidam, a gente vai escutar a doutora Cláudia, né? Que ela que é especialista. Mas para vocês que estão lidando com um TOD na vida de vocês, isso pode chegar como um baque, uma notícia pesada, algo indigesto. A gente vai falar sobre isso agora. A doutora Cláudia vai poder nomear para vocês direitinho. Nós não estamos apontando o dedo para ninguém, nós não estamos falando que ninguém aqui é incompetente, porque eu sei das violências que eu causo com os meus filhos, a Cláudia também Uhum. sabe das delas, não tem ninguém Uhum. aqui falando que é melhor. E podem ter certeza que os meus filhos manifestam as minhas violências de outras formas. Não é um TOD, mas tem outros comportamentos desregulados. Uhum. A Uhum. Cláudia vai ver essa realidade também. Só que enquanto a gente não entende a verdadeira origem de um problema comportamental, nós também não vamos ver a real solução para isso. E agora eu quero só aprender a escutar você. Não, e tem mais uma questão que tu não falou ali, que eu achei bem importante, que a homossexualidade era vista como uma doença
né? Nos outros Até CID, pouco tempo atrás. exato, no CID anterior, né? Agora foi renovado, enfim, foi atualizado. Mas eu acho bem importante fazer essa contextualização histórica, Maia, porque a sociedade se transformando, vai criando certas patologias que não tem como a gente não olhar e dizer isso aí é fruto da sociedade que a gente vive, né? Da condição que a gente está vivendo. Então, isso é biológico, isso é algo, né, que a gente nasce com essa predisposição, como a gente fala muito da genética, porque a genética não iria acompanhar essas mudanças tão rápidas, né? É aquela Uhum. questão do desenho original do ser humano, que a gente estuda, né, da antropologia, de culturas, né, de sociedades não aculturadas, de como é que seria, né, todo o desenvolvimento de uma criança. Isso não muda tão rápido assim. Porém, a reação a essas mudanças é que a gente chama de doenças, muitas vezes. Que é isso, como é que uma criança, né, nos tempos atuais, manifesta que ela não está em acordo com algumas coisas, que ela tem mais voz para falar, para se manifestar, e aí isso vira uma doença porque não é bem visto na sociedade que tem, né, essa questão do adulto ser o centro ali. Portanto, o TOD é uma questão assim, eu nunca, Maia, durante toda a minha formação em medicina e psiquiatria, duvidei que isso era um diagnóstico. Eu nunca duvidei, nunca pensei que isso não pudesse, se isso pudesse ser explicado de outra forma. Porém, realmente não existe uma base genética única, tipo, esse gene está envolvido. E só para ampliar aqui mais a conversa, assim, nenhuma doença mental, psiquiátrica, existe um gene específico. Nunca ninguém identificou este gene é o causador dessa doença. Existe geralmente um pool, que a gente fala, é uma combinação de vários genes em várias partes do genoma da pessoa. Porém, o que que aciona esse gene? Que é isso que a gente tem estudado muito mais hoje em dia, que é a epigenética, que é o ambiente, estilo de vida, hábitos, né, daquela família. Tudo isso vai desencadear doenças como hipertensão, doença cardíaca, né, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, vai desencadear em função disso tudo, mas a genética está ali, quietinha, né? Tem algumas doenças que hoje em dia não se sabe realmente se tem uma. E o TOD está nisso. O TOD ainda está. Mas também tem uma outra coisa, Michael, muito interessante que eu fui me dar conta mais recentemente. O TOD é uma espécie assim, de transtorno que envolve a família, envolve a escola, envolve, né, todos os ambientes. E é muito difícil dos próprios profissionais quererem se debruçar, estudar e atender. Eu mesma, eu vou confessar que eu não atendia famílias que tinham um diagnóstico, né? Essas crianças que tinham esse diagnóstico, porque eu não sabia entender. Eu não sabia o que oferecer para aquela criança, a não ser encher de remédio para apagar completamente ela. E aí ela ficava melhor, porque ela simplesmente não vivia mais, porque ela não Dopava, interagia. né? Ela Dopava. desconectava, exatamente, ela não Aham. conseguia mais ter reação nenhuma. E a princípio ficava mais fácil de coordenar as questões ali, mas ela não estava sendo, né, tratada no que ela deveria ser tratada, só estava sendo apagada. Então era isso que eu podia oferecer, e eu não queria atender essas crianças. Então eu imagino que tem algumas doenças que a gente não se debruça a estudar, a se dedicar como Uhum. outras, porque não tem o que fazer. Aí entra uma outra questão que eu tô falando, porque tem algumas doenças, e aqui eu vou falar o TDAH, que ele tem uma medicação que realmente é evidente, que, né, dá uma sentada, a criatura consegue, né, concentrar, e aí se estuda muito mais, e aí se tem muito mais estudos, e aí se tem muito mais, né, se vem muito mais a público, porque teoricamente teria algo para se fazer com ela. O TOD ainda não. Então, eu acho também que tem muita desinformação, muito pouco interesse da comunidade mesmo científica de estudar. Porém, o TOD é um objeto extremamente comum nas nossas consultas e são as famílias que procuram muito, porque são crianças que vão incomodar, que vão tirar os adultos do centro, eles não têm o que fazer, eles vão pedir ajuda. Então, assim, o que eu tenho mais atendido ultimamente são famílias com crianças com TOD, e eu tenho adorado atender agora, porque o que está acontecendo, eu me sinto competente de ajudar aquela família e o TOD desaparece. É como assim, mágica. Assim, como assim? Ele estava mal, estava sendo risco de ser expulso da escola e melhorou o comportamento. Tem medicação, porque daí os psicólogos, geralmente, que acompanham as crianças na escola, ele está usando medicação? Não, não está. Ele está em terapia? Não, não está. Mas nós estamos como família. E aí eles ficam assim, ah, é? Então, assim, eu já cansei de falar em escolas que eu não ia medicar e eu não ia tratar a criança em separado, mas eu iria tratar aquela família e iria estar em contato com a escola. E isso mudou completamente a forma da Uau, criança se comunicar. Então, assim, uau. isso é bem interessante a gente tentar entender, porque daqui a pouco vai aparecer uma medicação para TOD, entendeu? E aí, E então, a gente vai continuar nesse ciclo de sintoma, medicação, exatamente, apagamento. exatamente. Né? O TDAH, especificamente falando agora, eu achei muito interessante falar sobre isso, Maia, porque saiu dia 13 de abril agora, uma matéria no New York Times, uma pessoa muito corajosa que trouxe esse assunto, assim, tudo que sabemos sobre o TDAH pode estar errado. Nossa, não é.
E eu quero essa matéria, pelo amor de Deus, se alguém tiver essa matéria, acessa, porque tem que pagar agora. Tudo bem que eu vou ter que pagar, não é isso, mas a questão toda é que eu quero ver essa matéria, porque eu acho que eles estão falando sobre a teoria polivagal, porque eles falam assim, como é que essa história do TDAH acontece enquanto o cérebro não está desenvolvido? E depois que ele se desenvolve, amadurece certas áreas, some o sintoma. Aham, Então, quer dizer aham. que eram sintomas que não eram bem-vindos enquanto não tinha essa maturidade. Isso é uma doença? Outra questão, o quanto que gera esse mercado, né, de diagnóstico, de tratamentos, em função de ter uma medicação, em função de gerar muito dinheiro envolvido nisso. Então, são questionamentos, mas é que a gente faz desde que eu entrei na educação positiva, eu comecei a me questionar essas coisas, e essa matéria do New York Times trouxe isso. E aí veio com uma questão assim, bah, vamos cancelar o jornal tá doido de falar isso do TDAH. Só que eu vi ali Claro, uma esperança, né, Maia, de que algumas coisas estão sendo questionadas, que a sim. comunidade médica talvez não está conseguindo olhar. E eu não digo que é por incompetência, que é por maldade, é que nem, né, quando a gente bota a culpa, né, na família. Não, não Sim, tem nada a ver com isso. Simplesmente é por uma situação de conforto, digamos assim, de estar numa zona de conforto que não nesse assunto. Eu tô bem aqui no meu canto, medicando, trabalhando. O que eu vou ficar fazendo ali, entendeu? sim, sim, Só sim. que quem tá na linha de frente, muitas vezes eu me sentia dessa forma, assim, impotente, sem saber como ajudar, sem saber entender aquilo ali. Me incomodou isso, sabe, Maia? Eu acho que esse fato de eu estar incomodada com algumas coisas e procurar uma outra explicação me ampliou os caminhos. E realmente agora eu tenho muito mais arsenal terapêutico, que não é só necessariamente o que se Sim. divulga de uma forma tradicional. E eu acho que talvez isso está começando a acontecer com vários profissionais. Eles estão se desacomodando, estão começando a ver que não está tão confortável assim. Porque mesmo alguém que falou assim, ah, é mais fácil dar medicação. Gente, não é fácil dar medicação. Tu tem que estar ali comprando remédio, pegando receita, marcando médico, fazendo exame. Pedindo Não é uma coisa assim. culpa. Exato. Então, assim, não é tão simples assim. Só que eu não tenho alternativa. Se É, eu não sei para onde eu vou correr, eu vou fazer isso que estão me dizendo, que são pessoas de autoridade, que estudaram, que vão me dizer. exato. Mas se eu encontro um profissional que está estudando outras áreas, que está começando a ampliar essas questões, eu vejo outros caminhos, eu vejo então que eu posso me inserir ali naquela relação, que eu posso Exato. reconstruir muita coisa. E aí entra a educação positiva de poder espalhar esse conhecimento que a gente tem para poder dizer, existem outros caminhos, tem como a gente fazer assim de outra forma. Não é mais fácil, né? Não é mais Isso. leve, Eu mas é amei você extremamente falar transformador. isso. Eu amei porque às vezes até esse discurso de, né, da medicação, da gente levar a sério que, como você falou, você também, em dados momentos, você entende que se a casa está pegando fogo, ok, vamos utilizar porque a gente precisa desse suporte químico nesse momento para reduzir danos. Não é como uma solução, é como um suporte temporário para daí a gente aprofundar, dá tempo de aprofundar. Eu acho que dá esse prazo de poder se aprofundar. E foi muito importante você nomear isso para mim, porque eu acho que talvez eu também estava com um olhar para a medicação, um pouco como essa pessoa colocou aqui, é mais fácil. Não, putz, é doloroso pra caramba também pra família, pra uma mãe, pra um pai, olhar e pensar assim, meu Deus, porque tem muito também esse estigma em relação a qualquer tipo de transtorno, doenças mentais, enfim, eu queria dar um exemplo totalmente diferente do que nós estamos falando, até para despessoalizar um pouco o que a gente está falando, para as pessoas também poderem se abrir um pouco mais para tudo que você está trazendo aqui. Existe um dado científico, estatístico, a respeito de uma doença que acomete principalmente crianças negras, que é a asma, lá nos Estados Unidos. E óbvio que isso não tem nada a ver com a melanina, com a cor da pele, não tem nenhuma genética envolvida com isso. Não é que a criança negra, as pessoas negras tenham uma predisposição para terem asma. E quando a gente vai estudar sobre racialização, a gente vai estudar sobre Privilégios. exatamente privilégio branco, a gente começa a entender, e nós, enquanto profissionais brancos, somos os que mais precisam estudar sobre isso, nós começamos a entender que o ambiente realmente influencia literalmente a saúde dos cidadãos, dos indivíduos, dos adultos e das crianças. Então, vejam, esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, é para vocês entenderem que a mãe negra é incompetente, então ela não é boa mãe suficiente, por isso que então tem um monte de criança negra que está adoecendo. Então, para vocês entenderem que não é sobre apenas o nosso trabalho individual, e claro que tem muito que nós podemos fazer, tem muito poder nessa nossa relação com os nossos filhos, mas existem sim fatores sociais. Existe sim a sobrecarga materna. Nós estamos, enquanto mulheres, ainda numa sociedade que nos sobrecarrega. E é claro que uma pessoa não dá conta de cuidar de criança sozinha. Isso está completamente errado, né? Nós estamos
cheios de traumas, mas não se fala sobre isso. Trauma é mimimi, então a gente acaba muitas vezes não cuidando dos nossos traumas e aí a gente sangra nos nossos filhos. Então, só para a gente entender aqui e não ficar armados com o que está sendo falado, que às vezes a gente fica armado, tipo, isso aí é babaquice, isso daí. Para eu dizer para vocês que, pessoal, o Todd especificamente, né, mais uma vez, que vocês não olhem que vocês não caiam num lugar de culpa, de insuficiência, porque tem questões que são realmente sociais, tem questões que são do momento histórico que nós estamos vivendo. Tá muito fácil apontar o dedo para as crianças e falar que elas são incompetentes, que elas são ruins. E se você nunca estudou sobre educação positiva, é claro que você vai confiar no que a pessoa de jaleco branco está falando para você, tá? Então, assim, igual eu trouxe o exemplo da asma em crianças negras. Não é uma incompetência dos pais, é um contexto social. Não é você que não é bom. Não é... Veja, tem tanta coisa que está lutando contra a nossa competência que tem coisa que vai passar. Mas o bom é que nós podemos recorrer a profissionais como a Cláudia, inclusive, assim, o pessoal já conseguiu te acompanhar aqui, sigam o trabalho da Cláudia. E eu quero dizer para vocês também que todo o conhecimento que a Cláudia tem a respeito de como lidar com esses diagnósticos, né? Esse conhecimento está disponível para vocês também. Nós estamos, agora eu vou rapidinho só fazer um convite, Cláudia, para as Claro. pessoas aqui. Se você é da área, tem várias psicólogas aqui comentando, vi várias, médicas também, várias aqui nos comentários colocando. Vocês podem estar na nossa pós-graduação que abre, que tá com as vagas abertas agora e que vai fechar em breve. É a única turma do ano. Você pode digitar formação aqui nos comentários para você saber mais sobre a nossa abordagem, para você integrar na tua prática profissional, né? Por isso que a gente começou essa live falando o que era antes, o que a Cláudia fazia antes e o que mudou na Cláudia a partir de agora, né? E ela foi nomeando aqui a visão dela a respeito dos comportamentos, dos próprios diagnósticos, da medicação. Ninguém está falando que abaixo medicamentos, não façam Não. isso, não E eu existe diagnóstico. eu acho bem importante falar também sobre a questão dos médicos, tá? Porque, assim, recentemente teve uma discussão num grupo que eu participo de mães médicas sobre o quão ruim é esse sistema de convênios, de marcação de consultas, tipo, tu tem que ter, né, em um horário, tu tem que ter 4 atendimentos para justificar aquele valor ali que tu tá, né, tendo de custos, enfim. Então, assim, é um sistema também que leva a gente a ser mais rápido, mais prático, mais, né, papum, né? Entrou, sentou, falou que tá sentindo, remédio, vai embora e volta daqui não sei quanto tempo. É um sistema que estimula isso. Porém, ali nessa discussão surgiu muito isso. Quem está nesse jogo de convênios, de atendimento, né, seja num lugar que não se sinta bem remunerado, não se sinta bem, né, até a vontade de poder atender como gostaria, que não se submeta a isso. Que procure também, aí entra, eu acho muito isso, assim, né, Maia, da gente procurar especializações e se informar, se acercar de conteúdos, assim, isso vai me nutrir de uma forma que eu vou poder até, então, abrir mão de um sistema desses perverso, com a minha medicina, com a minha prática médica, ou com a minha prática profissional, seja lá qual for, porque eu não vou me sujeitar a atender dessa forma e a continuar perpetuando esse ciclo, né, que eu não concordo, que eu não acho certo, porque também, quanto mais pessoas daqui a pouco se darem conta, mais médicos profissionais darem conta que esse não é o caminho da medicina, esse não é o caminho de cura, de tratamento, vocês vão ter poder sobre a gente, no sentido de, o convênio é quem manda. Não, o convênio não manda. O sistema X, Y não é esse. Eu posso sair disso. Então, assim, claro que isso também, né, mas eu sei que eu tenho muitos privilégios, né? Eu também sei que eu tenho condições de fazer coisas que a maioria das pessoas talvez não consiga. Só que a gente precisa também levar essas opções até entre os profissionais para saber, olha, existe outro caminho? Existe. Eu posso seguir essa forma tradicional, que às vezes a gente normaliza e entra o mito do normal, né? Total! A gente normaliza tanta coisa que não deveria acontecer e a gente, então eu vou medicar e vou dar remédio porque é assim. Será que tem que ser assim? Então, assim, E a quanto mais... mudança pode ser gradual também, né, Cláudia? Assim, Também. igual você falou, você tem o privilégio desde que você voltou a trabalhar, de talvez você determinar como você poderia trabalhar, né? E você nomeou isso muito bem aqui. Nem todos os profissionais têm essa possibilidade, mas as mudanças podem acontecer de uma forma gradual. Não precisa mudar da noite para o dia. Talvez você ainda vai ter que concordar, não concordar, mas se adequar a esse sistema que é extremamente predador, mas ainda assim você vai ser a pessoa mais acolhedora, ainda assim você vai ter um olhar mais apurado, ainda assim você não vai comprar o discurso de meu filho que é...
É. entende? O pano de fundo do atendimento, mesmo que mais curto, Sim, vai ser completamente diferente. Eu já. acho que isso também é uma coisa legal da gente nomear aqui, né? E aí eu quero reiterar o convite de vocês digitarem informação para vocês se inscreverem nessa única turma de pós-graduação que vai ter no ano, para você ter essa abordagem na tua prática também, para você conseguir ter esse pano de fundo embasado, científico, estatístico e que também vai promover um desenvolvimento pessoal imenso. A nossa formação realmente faz isso. Então, nós aguardamos vocês nas nossas formações e fica aqui também o espaço de vocês poderem consultar a Cláudia. Se vocês precisam de suporte, né? Vocês chegaram aqui, viram esse tanto de informação e às vezes a impressão que eu tenho, Cláudia, quando a gente dá essas informações assim, sabe aquelas bolas de neve, aquela de cristal Aham. que a gente chacoalha e fica tudo assim, e a É. gente fica, meu Deus, eu não sei nem mais o que eu faço com essa informação. Mas, Maia, eu passei Maia, por isso, porque assim, quando eu comecei a entrar em contato com tudo isso, eu fiquei atordoada, essa era a palavra, eu fiquei atordoada. Eu digo, não uhum. pode ser, não pode ser isso. Só que fazia tanto sentido, Maia, e eu via, e alguma coisa em mim dizia assim, mas gente, eu, lembrando da minha infância, lembrando dos meus processos, era exatamente assim que eu sentia, era exatamente isso que acontecia, sabe? Eu tive uma educação Uau. muito autoritária, muito na base da punição, né, da recompensa, e eu fui muito boazinha, então, assim, eu nunca entrei muito nas piores, né, punições, porque, assim, realmente eu me adequava, mas eu não Uhum. achava justo. E muitas vezes eu falava, por que que tá acontecendo isso? O que que eu fiz para ser punida dessa Uhum. forma? Uhum. E na minha cabeça de criança, eu ficava pensando assim, eu não tenho nada diferente de outras crianças, eu só estou sendo criança. E essa visão, estou só sendo criança, foi algo que me motivou, assim, quando eu tiver meus filhos, eu vou deixar eles serem crianças, Ah, sabe? Eu vou tentar ser uma mãe que permitem eles serem crianças, só que eu não consegui mais. Porque veio aquela fúria, aquela vontade de passar para diante, aquele trauma todo, aquelas violências todas. E aí, só que essa foi a minha sacada. Eu digo, eu não vou fazer isso, eu não vou ceder isso. Por mais que eu não saiba como controlar ou como trabalhar isso, ou como eu vou ter que procurar alguma maneira, porque isso volta. A gente não tem como sair desse ciclo se a gente não olha para dentro, se a gente não olha para nossa história. E talvez é isso, assim, a grande sacada toda da educação positiva é que não tem como transformar nenhuma relação se a gente não começa por nós. Se a gente não pronto, começa, né, pronto. procurando dentro da nossa história ou das consequências, porque a gente esquece tudo que a gente. Ah, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, estourada, pavio curto, né? Eu nasci com isso. Não nasceu. E aí entra tudo isso, a gente poder olhar para nossa história, mas eu não vim assim no mundo, eu não vim dessa forma. Eu vim de uma forma amorosa, compassiva, super, né, querendo me relacionar. Por que que hoje em dia eu tenho tantas dificuldades? Então, quando a gente olha pra gente, e aí não precisa ser profissional para isso, né, Maia? Qualquer um pode estar olhando para isso. Isso vai reverberar nas nossas Exato. relações. Eu acho que quando eu falei sobre poder na relação com os nossos filhos, é exatamente isso. Tem muito que a gente pode fazer, apesar dos apesares sociais, apesar dos apesares das desigualdades, tem muito que a gente pode fazer, né? E eu Eu sei que eu quero. tenho. Eu acabei fazendo um grupo, porque foi tão interessante. Assim, é o que você sempre fala, né? Fica clichê, mas assim, esse conhecimento é tão interessante que eu não posso ficar sozinha com ele. E Tem aí que eu nos criei um guardar, não dá grupo. para guardar. Aí nos grupos de mãe que eu frequento, assim, tinha ali, ai, gente, eu não sei como tirar a chupeta do meu filho. Eu digo, escuta, vem aqui que eu vou te falar uma coisa sobre chupeta. Aí eu trabalhava isso. Aí chegava lá alguém, porque isso no WhatsApp, né? Ali trocando informações. Ah, isso fraude, né? O que que eu faço para tirar fralda? Eu chegava, mandava o e-book das meninas ali da Escola de Educação Positiva, eu sempre trazendo informação. Chegou uma hora que eu digo assim, gente, eu vou formar um grupo para a gente discutir sobre esses desafios da parentalidade, né? Porque na época era só de mães, então assim, os desafios das mães. Aí tá, abri um grupo, teve 30 interessadas ali, né? Comecei a trocar sobre a volta ao trabalho. Será que é melhor botar na creche, ter um cuidador único? Vamos falar sobre apego seguro, vamos falar sobre Bob. Comecei a trazer essas coisas bem práticas, assim, gente, o que que eu faço com meu filho? Vou voltar a trabalhar, tem que tirar leite, como é que eu faço? Coisas assim, sabe? E eu trazendo a educação ali positiva. E esse grupo foi crescendo, Maia. Hoje em dia tem quase 800 pessoas nesse grupo. Tem pais, porque daí as mães disseram assim, meu marido quer participar, ele pode? Pode. Tem as avós que ficam com as crianças, pode participar. Tem professoras, tem diretoras de escola. Descobri que tem vários diretores ali de olho no que eu estou falando. E eu digo, ótimo, maravilhoso, Incrível, espalhem. que lindo. Espalhem isso, porque é essas informações que a gente precisa começar a botar em movimento. Então, assim, é um grupo gratuito, tem ali na minha bio do Instagram, quem depois acessar ali vai entrar. E é para todo mundo trazer dúvidas, mas realmente, quero que é manha, né? É birra, eu tenho que bater para educar. São coisas assim, sabe, Maia? Então, assim, eu acho muito importante dizer assim, gente, tem uma outra forma de educar, tem uma outra forma da gente se relacionar.
Então, eu fiquei muito feliz, assim, de que eu consegui botar em movimento isso tudo. E aí que surgiu o meu Instagram, porque muitas pessoas me procuravam no Instagram, eu não tinha Instagram. Eu digo, gente, eu não estou no mundo virtual ainda, eu estou no mundo real aqui, porque para mim isso fazia mais sentido. Agora, então, já tem a página ali, muitos desses áudios viraram conteúdo da minha Ai, página. que Então, foram legal. áudios que eu troquei com as mães e viraram ali. Então, assim, eu me senti muito realizada, porque não é só mais um trabalho, né, Maia? Realmente é uma missão. A gente se identifica com isso, a gente vê o quanto é Isso. transformador e do quanto que a gente quer que as outras pessoas vivam as mesmas coisas, porque é acessível, não é algo extraordinário, né? A gente não nasceu com algo tão diferente assim que fala, não, é algo tão simples, é tão, não é difícil. Não, não é difícil, ele é simples. Porém, não é leve, não é algo assim que a gente vai fazer de uma hora para outra, é um Sim, sim, processo muito sim. profundo que mexe com muitas dores, mas vale cada minuto, sabe? Eu acho que Não, essa não, é a coisa mais e importante. você tem uma legião de fãs aqui, tá tão lindo. Eles estão, tem várias pessoas elogiando sua dedicação, seu trabalho. Gente, para quem não está conseguindo seguir a Cláudia, eu vou agora nos meus stories colocar o arroba dela, eu vou colocar a live em collab, vocês vão conseguir achar e realmente acompanhem, gente. Assim, a educação positiva é maior do que uma, quatro pessoas, 10. Não, nós somos todos unidos nesse mesmo propósito. Quanto mais conteúdo você tiver no seu Instagram sobre educação positiva, sobre essa quebra de ciclo, sobre quebra de paradigma, sobre acolhimento, melhor, gente. Então é isso. Eu vou deixar Exatamente. o arroba dela bem escancaradão aqui no meu perfil. Cláudia, eu quero te agradecer imensamente pelo teu, primeiro, pela tua vulnerabilidade, pela tua honestidade, porque você não falou aqui apenas enquanto profissional, você falou também enquanto ser humano que reconheceu as próprias limitações. Você não escondeu os podres, né? Porque às vezes a gente olha no Instagram assim, meu Deus, a pessoa sempre só É, sabe tudo, manja dos Paranauê. Você trouxe com muita honestidade. Eu acho que esse é o mais precioso aqui disso tudo, a tua acessibilidade. Foi maravilhoso te escutar. E além de todos ter o conhecimento técnico, a tua experiência, eu te agradeço também pela forma acolhedora, como você falou, porque é um assunto delicado e isso às vezes gera muita culpa nas famílias e essa não. não é a nossa intenção, porque daí isso vai desregular a família e vai desregular a criança e é realmente sobre poder falar sobre temas difíceis ainda com acolhimento. Eu estava te escutando e me corregulando com você falando, foi uma delícia te ouvir, te agradeço imensamente. E a vocês que estiveram aqui também nos acompanhando, agradeço por vocês terem quisto estar aqui e ouvir o que nós temos para compartilhar. E se você quiser finalizar, trazer mais alguma coisa, esse é o teu espaço. Eu quero só dizer que tudo isso só aconteceu porque vocês existem. Então, assim, eu sou muito grata a todas vocês. E, Maia, tu é realmente uma inspiração para mim. Eu tenho muito, assim, uma base imensa, assim, dos teus cursos, de tudo que tu trouxe. Então, eu admiro muito. Obrigada. É realmente incrível, assim, o quanto eu me sinto próxima, embora a gente nunca tenha se... Aliás, a gente se viu pessoalmente quando tu estava aqui em Porto Alegre. A gente até se abraçou e tudo. Mas a gente nunca teve essas trocas, assim. Mas eu sinto realmente como se fosse algo tão profundo, porque a gente Uhum. viveu os mesmos processos, sabe? Sim, Eu percebo assim, muito que é algo parecido, muito. muito. E isso é tão humano, e é isso que eu acho que é o legal da educação positiva, porque é sobre seres humanos, não é sobre seres perfeitos, não é sobre pessoas iluminadas. É tão. Sabe que essa era uma dúvida que eu tinha. De como é que é com uma mãe, tipo, e aí eu cheguei na Chefalha por causa disso. Uma mãe, assim, né, indiana ou super espiritualizada, que tem uma paciência infinita, como é que ela lida com as birras dos filhos? Que eu achava que, claro, o problema era meu, eu que não conseguia lidar. Mas uma pessoa espiritualizada que veio assim ao mundo, ela vai conseguir. Eu descobri que qualquer um consegue. Claro que não é fácil, que não é uma coisa de uma hora para outra, mas isso não é algo tão longe da nossa realidade, de qualquer realidade. Isso é importante falar, né, Maia? Porque mesmo uma pessoa que tenha questões até, né, importantes, assim, de comida, de segurança, ela também pode começar a ser mais acolhedora com ela, com as dificuldades que está passando. Então, é uma mensagem universal e eu aprendi com vocês. Eu só tenho a Super. agradecer por vocês existirem na minha vida e Ai, na vida de tantas pessoas. obrigada. Nossa, o pessoal tá só enchendo assim você de muito encorajamento e elogio, mais do que merecido. Obrigada, de verdade. A gente pode Agradeço. depois, mais pra frente, organizar outra live. Eu acho que a gente pode falar sobre altas habilidades, esses outros assuntos que geralmente não são mal É, rotuladas, né? exato, A gente exatamente. pode Tem um falar outro, mas sobre isso tem o também. lado B que é importante também falar, exatamente. Pronto, você chegou no ponto. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, gente. Um grande beijo. Boa quinta-feira para todos vocês. A live vai ficar salva e eu já vou colocar ela em collab para vocês poderem acessar a doutora Cláudia também aqui no Instagram. Um beijo, Obrigada, gente. Maria. Tchau. Beijo, gente.